O vestido abriu na frente do homem mais rico da festa. Ela tentou fugir, mas ele a seguiu até o banheiro. Você e assim, ele sussurrou. Desde então, ele não deixa mais ninguém se aproximar. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. A Torre Ipiranga, um monumento imponente de vidro e aço que se erguia no coração financeiro da Avenida Paulista, em São Paulo, refletia os raios dourados do sol da manhã. Dentro de um dos escritórios do último andar, Renata Cavalcanti respirou fundo, tentando controlar o nervosismo que fazia suas mãos tremerem levemente. Aos 28 anos, formada com honras em administração pela USP, ela finalmente conseguira uma entrevista com o homem que comandava um dos maiores impérios empresariais do Brasil. Gustavo Meireles, 45 anos, era conhecido no mercado financeiro brasileiro como o Falcão, um apelido que refletia sua capacidade de enxergar oportunidades de longe e atacá-las com precisão impecável. Filho de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil com poucos recursos, ele construíra um conglomerado que abrangia desde o setor imobiliário até tecnologia de ponta. Sua fortuna era estimada em bilhões, mas seu verdadeiro patrimônio era o respeito e o temor que seu nome evocava nos círculos empresariais. Renata ajustou o cinto de seu vestido terracota, uma peça elegante, mas não ostensiva, que comprara especialmente para esta ocasião, esticando seu orçamento já apertado. Havia 6 meses que ela tentava conseguir uma posição como assessora executiva no Grupo Meireles, depois que a empresa de menor porte onde trabalhava fechara as portas devido à crise econômica. Senhorita Cavalcanti, o Sr. Meireles a receberá agora, anunciou a secretária, uma mulher de meia idade com um olhar que misturava piedade e curiosidade. Aquele olhar dizia tudo. Poucas pessoas saíam ilesas de uma entrevista com Gustavo Meireles. Ao entrar na sala, Renata foi envolvida por uma atmosfera de poder quase palpável. O escritório era minimalista, decorado em tons de cinza e preto, com uma mesa de mármore negro como peça central. Atrás dela, enormes janelas ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, a cidade que nunca dorme, sempre em movimento, sempre em competição, exatamente como o homem que agora a observava com olhos calculistas. Senhorita Cavalcanti, estou com seu currículo aqui, disse Gustavo, sem se levantar, sem estender a mão, sem oferecer um sorriso. Impressionante no papel. Mas já entrevistei dezenas de candidatos impressionantes no papel. Sua voz era profunda, com um leve sotaque paulistano de quem cresceu nos bairros tradicionais da cidade. Não havia calor naquela voz, apenas uma eficiência clínica que fazia cada palavra parecer calculada. Sr. Meireles, agradeço a oportunidade, começou Renata lutando para que sua voz não traísse seu nervosismo. Acredito que minha experiência na construtora Horizonte me proporcionou uma visão estratégica que pode ser valiosa para o Grupo Meireles, especialmente no que diz respeito à expansão para o Nordeste, que lhe ser o próximo passo da empresa. 1. Leve arquear de sobrancelha foi a única indicação de que Gustavo notara a menção ao projeto que ainda não havia sido anunciado publicamente. Renata havia feito sua lição de casa, conversando com antigos colegas que agora trabalhavam para o Grupo Meireles. Interessante que mencione isso, disse ele, recostando-se em sua cadeira de couro italiano. Diga-me, como uma empresa do porte da Horizonte que tinha potencial acabou fechando as portas? E por que devo contratar alguém que fazia parte de uma equipe que não conseguiu evitar esse desfecho? A pergunta era uma armadilha, e Renata sabia disso. Era a forma de Gustavo testar não apenas sua competência, mas sua lealdade e caráter. A Horizonte falhou porque a diretoria se recusou a ouvir a equipe técnica, respondeu com honestidade.
Alertamos sobre os riscos de expandir rapidamente, sem um estudo de mercado adequado. Tenho os relatórios que preparei e que foram ignorados. Não estou aqui porque a empresa fechou. Estou aqui porque quero trabalhar onde minhas análises serão valorizadas, mesmo quando apontarem problemas. Algo mudou no olhar de Gustavo. Não era aprovação ainda não, mas um lampejo de interesse. Ele indicou a cadeira à frente de sua mesa. Sente-se. Mostre-me esses relatórios. Renata abriu sua pasta e começou a remover os documentos, quando o inesperado aconteceu. Ao inclinar-se, sentiu um puxão seguido do som inconfundível de tecido rasgando. O zíper lateral de seu vestido, já forçado por sua compra em uma numeração menor do que deveria, o único modelo disponível, na liquidação, cedeu completamente, abrindo-se da cintura até quase a altura do busto. O tempo pareceu congelar. Renata sentiu o rubor subindo por seu pescoço, invadindo suas bochechas. Instintivamente, pressionou o braço contra o lado do corpo, tentando manter o vestido no lugar, enquanto sua mente corria em pânico. Eu peço desculpas, gaguejou a voz quase um sussurro. Gustavo Meireles, que observava a cena com uma expressão impenetrável, levantou-se abruptamente. Renata esperava ver desdém, irritação ou pior, aquele tipo de interesse masculino que transformaria este momento constrangedor em algo ainda mais humilhante. Em vez disso, ele caminhou até um armário embutido na parede e retornou com um blazer preto. Use isto, disse, estendendo a peça com um gesto que não permitia recusa. Acontece. Aquelas duas palavras, ditas com uma casualidade surpreendente, fizeram algo mudar no ar. Renata aceitou o blazer com a mão livre, sentindo o peso do tecido fino e caro. Obrigada, respondeu, recuperando um pouco de sua compostura. Posso usar o banheiro por um momento? Gustavo indicou uma porta discreta no canto da sala. À vontade. No luxuoso banheiro privativo, Renata respirou fundo, encarando seu reflexo no espelho. O rosto ainda estava corado, mas seus olhos refletiam determinação. Não vou deixar isso me derrotar, murmurou para si mesma. Ajustou o vestido o melhor que pôde e vestiu o blazer, que era grande demais, mas cobria perfeitamente o rasgo. O perfume discreto e masculino que impregnava o tecido a envolveu criando uma estranha sensação de intimidade com um homem que mal conhecia. Quando retornou à sala, esperava encontrar Gustavo impaciente, ou pior, com a entrevista encerrada. Em vez disso, ele estava de pé junto à janela, observando a cidade com uma expressão pensativa que o tornava quase humano. Sabe, senhorita Cavalcanti, disse ele sem se virar, neste escritório já vi pessoas perderem milhões sem piscar. Vi executivos chorarem quando suas estratégias falharam, mas raramente vejo alguém enfrentar um momento de vulnerabilidade com tanta dignidade. Ele se virou, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade nova. Continue sua apresentação. Estou interessado em ver esses relatórios que ninguém quis ouvir. Renata sentiu algo mudar dentro dela. O constrangimento começava a dar lugar a uma estranha confiança. Com gestos mais firmes, ela dispôs os documentos sobre a mesa e começou a explicar sua análise sobre os erros estratégicos da construtora Horizonte. À medida que falava, percebeu que Gustavo a ouvia com genuíno interesse, fazendo perguntas incisivas que demonstravam não apenas sua inteligência aguçada, mas também um conhecimento profundo do mercado. Por um momento, Renata esqueceu o incidente com o vestido. Esqueceu quem era ele. Esqueceu o quanto precisava deste emprego. Estava simplesmente compartilhando ideias com alguém que finalmente as valorizava. Quando terminou sua exposição, um silêncio confortável pairou entre eles. Gustavo a observava com uma expressão que Renata não conseguia decifrar completamente. Havia respeito, certamente, mas também algo mais. Algo que fez seu coração acelerar por razões que nada tinham a ver com a entrevista de emprego. Senhorita Cavalcanti, disse ele finalmente. Acredito que o Grupo Meireles pode se beneficiar de sua perspectiva. Minha assistente entrará em contato para discutir os detalhes. E quanto ao blazer, um quase sorriso surgiu em seus lábios. Considere-o.
Um adiantamento do seu primeiro salário. Quando Renata deixou a Torre Ipiranga naquela manhã, vestindo o blazer de Gustavo Meireles sobre seu vestido rasgado, ela não poderia imaginar que aquele encontro improvável, aquele momento de vulnerabilidade, seria apenas o início de uma história que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Renata acordou antes mesmo do despertador tocar. A ligação da assistente de Gustavo Meireles viera no final da tarde do dia anterior, com instruções para que se apresentasse às 8h em ponto para seu primeiro dia como assessora executiva do presidente do Grupo Meireles. Tudo acontecera com uma rapidez vertiginosa, sem os habituais processos seletivos complementares ou entrevistas com o RH. A decisão de Gustavo, como tudo em seu império, era final e irrevogável. Enquanto se arrumava em seu pequeno apartamento, em Pinheiros, bairro de classe média de São Paulo, Renata não conseguia afastar a sensação de irrealidade. De todos os cenários que imaginara para aquela entrevista, terminar contratada e ainda por cima depois do fiasco com o vestido, não estava entre eles. O blazer de Gustavo estava cuidadosamente pendurado em um cabide. Ela o levaria hoje, claro, mas algo a impedia de devolvê-lo imediatamente, como se aquela peça representasse uma conexão tangível com o momento que mudara sua sorte. Ao chegar, a Torre Ipiranga foi recebida por Vera Monteiro, a assistente pessoal de Gustavo. Com cerca de 50 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados e uma postura que revelava décadas de experiência corporativa, Vera emanava uma aura de eficiência intimidadora. "Bom dia, senhorita Cavalcante. Bem-vinda ao Grupo Meireles", disse Vera, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Vou lhe mostrar sua sala e explicar suas responsabilidades. O Sr. Meireles estará em videoconferência com investidores chineses até o meio-dia." A sala designada a Renata era menor que a de Gustavo, naturalmente, mas ainda assim impressionante. Localizada estrategicamente ao lado da dele, com uma porta interligando os dois espaços. Os tons de cinza e preto se repetiam, mas um único vaso com orquídeas brancas quebrava a monotonia cromática, acrescentando um toque de vida ao ambiente asséptico. "O Sr. Meireles raramente contrata pessoas diretamente", comentou Vera, enquanto mostrava o sistema de organização dos arquivos. "Na verdade, não me lembro da última vez que ele tomou uma decisão assim, sem consultar o departamento de RH ou outros diretores." O comentário, aparentemente casual, carregava uma pergunta implícita que Renata preferiu não responder. Em vez disso, concentrou-se em absorver todas as informações que Vera lhe passava: senhas de acesso, protocolos de comunicação, a agenda frenética de Gustavo, os projetos prioritários. "Uma última coisa", disse Vera antes de sair. "O Sr. Meireles espera a perfeição. Não tolerância zero para erros, mas tolerância negativa. Você precisa prever problemas antes que eles aconteçam. Muitos não aguentam a pressão por mais de um mês. Espero que você seja diferente." Sozinha em sua nova sala, Renata permitiu-se um momento para processar tudo. O salário oferecido era quase o triplo do que ganhava na construtora Horizonte. As responsabilidades imensuravelmente maiores. A oportunidade única. E ainda assim, por trás do entusiasmo profissional, persistia uma inquietação que não conseguia nomear. Algo relacionado à forma como Gustavo a olhara após o incidente com o vestido, algo na maneira como decidira contratá-la tão rapidamente. 12h15. A porta de comunicação entre as salas se abriu e Gustavo Meireles entrou. Vestia um terno italiano azul marinho que realçava seus olhos e carregava o semblante sério de quem acabara de sair de uma negociação difícil. "Senhorita Cavalcante", cumprimentou com um aceno breve. "Espero que Vera tenha lhe mostrado tudo. Trouxe o relatório sobre nossa expansão no Nordeste. Quero sua análise completa até amanhã." Ele depositou uma pasta sobre a mesa, uma pasta consideravelmente grossa, que certamente exigiria horas de trabalho meticuloso. Renata assentiu, determinada a não demonstrar qualquer hesitação. "Será entregue, Sr. Meireles." Ele pareceu aprovar sua resposta direta, sem promessas exageradas ou demonstrações desnecessárias de entusiasmo.
Seus olhos então notaram o blazer preto cuidadosamente dobrado sobre uma cadeira no canto da sala. "A sua peça", disse Renata seguindo seu olhar. "Muito obrigada pelo empréstimo. Está limpo e passado." Gustavo fez um gesto displicente com a mão. "Fique com ele. Tenho outros." "Não posso aceitar, Sr. Meireles. Já é suficiente ter me dado esta oportunidade." Algo semelhante a um sorriso ameaçou aparecer nos lábios de Gustavo, mas desapareceu tão rapidamente que Renata questionou se realmente o vira. "Como preferir, Renata? Posso chamá-la de Renata?" A mudança para o primeiro nome, inesperada e súbita, a pegou desprevenida. "Claro, senhor." "Bom, e agora que trabalhamos juntos, pode me chamar de Gustavo quando estivermos a sós. Sr. Meireles faz com que eu me sinta como meu pai." Havia algo na maneira como ele disse isso, uma vulnerabilidade passageira, talvez, que humanizou momentaneamente o titã dos negócios. Antes que Renata pudesse responder, Gustavo já estava de volta à sua persona profissional. "Almoce. E depois comece com o relatório. Estarei em reuniões externas o resto do dia. Se precisar de algo, Vera pode ajudar." Com isso, ele saiu, deixando para trás apenas seu perfume discreto e uma Renata levemente atordoada pela rapidez com que as dinâmicas entre eles pareciam mudar. As semanas seguintes transcorreram em um ritmo alucinante. Renata rapidamente se viu imersa no universo complexo, que era administrar os interesses múltiplos de Gustavo Meireles. Sua análise sobre a expansão nordestina havia impressionado não apenas a ele, mas também ao conselho diretor, quando apontou riscos potenciais que ninguém havia considerado e sugeriu alterações estratégicas que poderiam economizar milhões. O que começara como uma relação estritamente profissional foi sutilmente transformando-se em algo mais complexo. Gustavo, conhecido por manter todos à distância, começou a incluí-la em reuniões cada vez mais restritas. Em mais de uma ocasião, pediu sua opinião sobre assuntos que transcendiam suas responsabilidades oficiais. E, mais significativo ainda, começou a revelar pequenos fragmentos de sua personalidade. Um comentário sarcástico aqui, uma referência literária ali. Pequenas janelas para o homem por trás da persona empresarial. "Você é diferente dos outros assessores que já tive", comentou ele certa noite, quando trabalhavam até tarde em uma proposta para um grande projeto imobiliário em Recife. "Eles tentavam me agradar. Você tenta fazer o trabalho corretamente, mesmo quando sabe que não vou gostar do que vai ouvir." Renata, que acabara de sugerir o adiamento de um lançamento que Gustavo estava ansioso para concretizar, sentiu-se simultaneamente orgulhosa e apreensiva com a observação. "Meu trabalho não é ser sua fã, é ajudá-lo a tomar as melhores decisões possíveis", respondeu, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Em vez de se ofender, Gustavo riu. Um som raro que ela havia escutado talvez 2 ou 3 vezes nas últimas semanas. "Sabe por que me chamam de o Falcão, Renata? Não é apenas pela visão aguçada para negócios, como dizem por aí. É porque, assim como os falcões, só confio verdadeiramente em mim mesmo. Caço sozinho. Sempre foi assim." Havia algo na maneira como ele disse isso, uma solidão velada por trás do orgulho, que tocou Renata de uma forma inesperada. "Até os falcões precisam pousar de vez em quando", respondeu ela suavemente. O olhar que Gustavo lhe lançou, então, foi indescritível. Uma mistura de surpresa, interesse e algo mais profundo, mais perigoso. Por um momento tenso, Renata pensou que havia cruzado uma linha invisível. Então o telefone tocou, quebrando o encanto do momento. Enquanto Gustavo atendia a ligação, Renata tentou acalmar seu coração acelerado. O que estava acontecendo com ela? Este era Gustavo Meireles. Seu chefe, um dos homens mais poderosos do Brasil, conhecido por sua frieza calculista. E ainda assim, cada vez mais, ela se pegava notando detalhes sobre ele. A maneira como seus olhos se estreitavam quando estava concentrado, como passava a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas quando estava estressado, como sua voz ficava mais grave quando falava sobre algo que realmente importava para ele. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, Renata encontrou sobre sua mesa um pequeno pacote embrulhado em papel prateado. Dentro,
uma caixa de veludo contendo um delicado broche de prata em forma de falcão. Não havia cartão, não havia mensagem. Não era necessário. Quando Gustavo chegou, 1 hora depois, Renata já usava o broche na lapela de seu blazer. Não o que ele lhe emprestara no dia da entrevista, mas um muito semelhante que comprara para si mesma. Ele notou imediatamente, seus olhos registrando o pequeno acessório. Um sorriso quase imperceptível apareceu em seus lábios, e foi só. Mas aquele pequeno gesto marcou uma mudança. Nos dias que se seguiram, Gustavo começou a incluí-la em aspectos cada vez mais pessoais de sua vida. Um convite para acompanhá-lo a um jantar beneficente. Uma solicitação de sua opinião sobre uma obra de arte que pensava em adquirir. Pequenas confidências sobre suas preocupações com a empresa, compartilhadas durante caronas até em casa, nas noites em que trabalhavam até tarde. Para o mundo exterior, continuavam sendo apenas o empresário e sua eficiente assessora. Mas, entre eles algo estava mudando. Algo sutil, não declarado, perigoso. Foi durante um desses momentos privados, quando retornavam de uma reunião com investidores estrangeiros, que o carro de Gustavo parou em um engarrafamento na Avenida Paulista. A chuva caía forte lá fora, transformando as luzes da cidade em borrões coloridos através dos vidros escurecidos. Meu pai costumava dizer que São Paulo só revela sua verdadeira beleza na chuva, comentou Gustavo, olhando pela janela. Ele dizia que é quando a cidade lava sua maquiagem e mostra seu rosto verdadeiro. Renata observou seu perfil contra as luzes da cidade. Você fala pouco sobre sua família. Há pouco a dizer. Meus pais faleceram há anos. Não tenho irmãos. Primos distantes na Itália que mal conheço. Então você realmente está sozinho. Não era uma pergunta, mas uma constatação, dita com uma suavidade que não continha pena, apenas compreensão. Gustavo virou-se para encará-la, seus olhos refletindo as luzes externas. E você, Renata? Também está sozinha em São Paulo, não é? Você mencionou que sua família é de Minas. De Poços de Caldas, confirmou ela. Minha mãe ainda vive lá. Meu pai... Ela hesitou, algo em seu rosto mudando. Seu pai, insistiu Gustavo, subitamente interessado em sua hesitação. Renata desviou o olhar. É uma história complicada, talvez para outro dia. O motorista anunciou que estavam chegando ao edifício onde Renata morava. Quando o carro parou, Gustavo fez algo inesperado. Tocou levemente seu braço, um contato breve, mas deliberado. Todos temos histórias complicadas, Renata. Algumas delas definem quem nos tornamos. Havia algo em sua voz, uma intensidade, uma curiosidade, que fez Renata se perguntar se ele sabia mais sobre ela do que deixava transparecer. A sensação inquietante a acompanhou enquanto subia para seu apartamento, junto com a memória persistente do toque em seu braço, leve como uma pluma, mas pesado de significados não expressos. Na manhã de domingo, Renata caminhava pelo Parque Ibirapuera, deixando que o ar fresco e o burburinho das famílias paulistanas aproveitando o final de semana afastassem momentaneamente os pensamentos sobre Gustavo Meireles. Havia algo libertador em estar ali, anônima entre os corredores, ciclistas e crianças que brincavam sob o céu azul de inverno, uma realidade completamente diferente do ambiente pressurizado da Torre Ipiranga. Seu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem de sua mãe, Helena, perguntando quando viria visitá-la em Poços de Caldas. Renata sorriu com uma pontada de culpa. Fazia quase 3 meses que não via a mãe. Desde que começara a trabalhar com Gustavo, seus finais de semana frequentemente se transformavam em extensões da semana de trabalho. Enquanto digitava uma resposta, prometendo uma visita no próximo feriado, Renata quase colidiu com alguém. Desculpe, eu não estava prestando... Sua voz falhou ao reconhecer o homem à sua frente. Gustavo? Ele parecia diferente nos trajes casuais. Calça jeans escura e camisa polo azul marinho. Mais jovem, menos intimidador, quase como uma versão alternativa do homem que conhecia. Ao seu lado, um labrador chocolate puxava levemente a coleira. Renata, disse ele parecendo igualmente surpreso.
Não sabia que frequentava o Ibirapuera. Venho sempre que posso, respondeu ela, ainda desconcertada com o encontro inesperado. Seu olhar desceu para o cachorro. Não sabia que tinha um cachorro. Este é César, apresentou Gustavo, enquanto o labrador farejava curiosamente os pés de Renata. Meu único companheiro leal há 8 anos. Havia uma leve ironia em sua voz, mas também algo genuíno que raramente aparecia no Gustavo do escritório. Renata se abaixou para acariciar o animal, que imediatamente abanou o rabo em aprovação. Ele gostou de você, comentou Gustavo. César geralmente é bom juiz de caráter. E o que isso diz sobre mim? Perguntou Renata, levantando-se com um sorriso. Que talvez eu tenha tomado a decisão certa ao contratá-la, mesmo depois daquele incidente com o vestido. A menção ao episódio da entrevista, que nunca mais haviam discutido diretamente, trouxe de volta aquela estranha tensão entre eles. Renata sentiu o rubor subindo pelo pescoço, mas decidiu não recuar. Foi o melhor rasgo de sorte da minha vida, respondeu com uma ousadia que a surpreendeu. Gustavo riu. Aquele som raro e valioso que ela começava a colecionar mentalmente. Estava indo tomar um café ali no quiosque. Quer me acompanhar? A proposta era casual, mas o momento não tinha nada de casual. Era a primeira vez que se encontravam fora do contexto profissional, sem a proteção das hierarquias corporativas, sem a desculpa das responsabilidades compartilhadas. Era apenas Renata e Gustavo, 2 pessoas num domingo de manhã no parque. Claro, respondeu ela, desde que César não se importe em dividir sua companhia. No pequeno café ao ar livre, sentados em uma mesa de madeira sob um guarda-sol colorido, a conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Gustavo perguntou sobre sua infância em Minas, e Renata se viu compartilhando histórias sobre a pacata Poços de Caldas, as tardes no Parque das Águas, os estudos noturnos para conseguir a bolsa na USP. Minha mãe trabalhou como enfermeira, a vida toda para me dar educação, contou ela. Depois que meu pai saiu de cena, foi ela quem segurou as pontas. Seu pai saiu de cena, repetiu Gustavo, notando a expressão cuidadosamente escolhida. Quer dizer que ele nos abandonou, completou Renata com uma simplicidade que não escondia completamente a mágoa. Quando eu tinha 12 anos. Um dia ele estava lá, no outro, apenas uma nota dizendo que precisava encontrar seu próprio caminho. Gustavo a observava, com intensidade, como se tentasse enxergar além de suas palavras. E vocês nunca mais tiveram notícias dele? Renata hesitou. Era estranho falar sobre isso com seu chefe, mas algo no ambiente casual, na presença tranquila de César deitado aos seus pés, a fazia sentir-se segura para compartilhar. Eventualmente descobrimos que ele havia se mudado para São Paulo. Aparentemente, começou um novo negócio, uma nova vida. Nunca procurou por nós. Como se chamava seu pai? Perguntou Gustavo, sua voz subitamente tensa. Ernesto Cavalcante. Renata observou uma mudança sutil na expressão de Gustavo. Um enrijecimento quase imperceptível dos músculos faciais, um brilho diferente nos olhos. Por quê? Você o conheceu? Gustavo tomou um gole de seu café, dando-se tempo antes de responder. São Paulo é uma cidade grande, mas o mundo dos negócios é surpreendentemente pequeno. O nome me soa familiar, mas pode ser apenas coincidência. Havia algo em sua hesitação que não parecia natural. Gustavo Meireles não era homem de meias palavras ou incertezas. Antes que Renata pudesse insistir, ele mudou habilmente de assunto. E quanto à sua mãe? Ela ainda vive em Poços? A conversa prosseguiu, retornando a tópicos mais leves, mas Renata não conseguia afastar completamente a sensação de que algo importante havia acontecido naquele breve momento. Quando finalmente se despediram, Gustavo a surpreendeu novamente. Foi bom vê-la fora do escritório, Renata. Deveríamos fazer isso mais vezes. Não era exatamente um convite, mas tampouco era apenas uma observação casual. Pairava entre eles como uma possibilidade não formulada. Gostaria disso, respondeu ela sinceramente. O resto do domingo transcorreu normalmente, mas a mente de Renata continuava voltando ao encontro no parque, a reação de Gustavo ao nome de seu pai.
ao vislumbre do homem por trás da persona empresarial. Na segunda-feira, ao chegar ao escritório, encontrou Vera com uma expressão incomum, uma mistura de preocupação e curiosidade mal disfarçada. Bom dia, Vera. Aconteceu alguma coisa? A assistente hesitou antes de responder. O Sr. Meireles chegou às 5 da manhã. Pediu todos os arquivos históricos da empresa dos últimos 20 anos. Está trancado na sala dele desde então. O comportamento era incomum, mesmo para Gustavo, conhecido por suas excentricidades de trabalho. Renata sentiu um aperto no estômago. A coincidência temporal com sua conversa sobre o pai era difícil de ignorar. Ele disse o que estava procurando especificamente? Perguntou, tentando manter o tom casual. Não, apenas disse que não queria ser interrompido, a menos que fosse extremamente urgente. Vera a estudou com atenção. Você sabe de algo que eu deveria saber? Não, respondeu Renata rapidamente. Talvez rápido demais. Provavelmente está revisando alguma estratégia antiga para um novo projeto. A manhã arrastou-se com uma lentidão agonizante. Renata tentou concentrar-se em suas tarefas, mas sua mente continuava voltando para a porta fechada do escritório de Gustavo. O que ele estaria procurando com tanto afinco? Teria alguma relação com seu pai? E se tivesse, por que isso seria tão importante para ele? Próximo ao meio-dia, a porta finalmente se abriu. Gustavo emergiu com uma expressão que Renata nunca havia visto antes, uma mistura de tensão e resolução, como alguém que confirmara uma suspeita há muito tempo enterrada. Renata, chamou ele, sua voz controlada, mas tensa. Preciso falar com você, em particular. O coração dela acelerou. Claro, no escritório de Gustavo, os arquivos estavam espalhados sobre a mesa de mármore. Pastas antigas, documentos amarelados pelo tempo, fotografias de projetos passados. Ele esperou que ela se sentasse antes de falar. O quanto você sabe sobre os negócios do seu pai em São Paulo? A pergunta direta a pegou desprevenida. Quase nada. Como disse, ele nunca mais entrou em contato. Por quê? Gustavo respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Porque Ernesto Cavalcante não foi apenas mais um empresário em São Paulo. Ele foi meu sócio, Renata. E mais que isso, foi meu mentor quando comecei, há quase 20 anos. A revelação atingiu Renata como um golpe físico. Ela sentiu o ar escapar de seus pulmões enquanto tentava processar a informação. Isso não é possível. Você está me dizendo que conheceu meu pai? Que trabalharam juntos? Não apenas trabalhamos juntos, construímos juntos o que viria a se tornar a base do Grupo Meireles. Gustavo empurrou uma fotografia em sua direção, uma imagem desbotada de dois homens jovens sorrindo em frente a um pequeno escritório. Um deles era claramente Gustavo, mais jovem, com cabelos escuros sem os fios grisalhos. O outro... Pai, sussurrou Renata, tocando a imagem com dedos trêmulos. Ernesto Cavalcante sorria confiante para a câmera, o braço sobre os ombros do jovem Gustavo, ambos segurando uma placa que dizia Meireles & Cavalcante Empreendimentos, inauguração. Seu pai era brilhante, continuou Gustavo, sua voz suavizando-se com o que parecia ser uma mistura de nostalgia e dor. Tinha uma visão de mercado que poucos possuíam naquela época. Foi ele quem viu o potencial do setor imobiliário quando todos apostavam em outras áreas. Foi ele quem me convenceu a investir tudo o que tínhamos em terrenos no que hoje é o coração financeiro de São Paulo. Renata mal conseguia respirar. Toda sua vida adulta havia sido construída sobre o alicerce da ausência daquele homem. O pai que abandonara a família, que nunca olhara para trás, que nunca se importara o suficiente para ver sua filha crescer. E agora, de repente, ele ressurgia como uma figura central na história de Gustavo Meireles. Se vocês eram tão próximos, por que nunca ouvi seu nome? Por que ele nunca mencionou você nas poucas cartas que enviou? A expressão de Gustavo escureceu. Por que nosso relacionamento terminou de forma complicada? O que aconteceu? Perguntou Renata, sua voz quase um sussurro. Gustavo se levantou, caminhando até a janela panorâmica que dominava a parede. Por um longo momento, ficou em silêncio, observando a cidade que ajudara a transformar. Tivemos um desentendimento,
disse finalmente. Sobre a direção da empresa. Seu pai queria expandir para o norte, investir em projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Eu via mais potencial aqui, no Sudeste. As discussões se tornaram acaloradas. Eventualmente, ele decidiu vender sua parte da sociedade. Havia mais naquela história. Renata podia sentir. Algo não dito, algo escondido nas pausas e hesitações, de Gustavo. Isso foi quando? Perguntou ela, tentando encaixar as peças. Há 15 anos. A matemática não fazia sentido. Mas ele nos deixou há 17 anos. Se vocês se separaram há 15... Exatamente, confirmou Gustavo, virando-se para encará-la. Seu pai já havia deixado Poços de Caldas quando nos tornamos sócios. Ele chegou a São Paulo sozinho. Começou do zero. Nunca falava sobre sua vida anterior. Só mencionou que tinha uma família em Minas uma única vez, durante uma noite em que bebemos demais, celebrando nosso primeiro grande contrato. A revelação era devastadora em sua simplicidade. Enquanto ela e sua mãe lutavam para sobreviver, reconstruindo suas vidas após o abandono, Ernesto Cavalcante reinventava-se em São Paulo, formando novas parcerias, construindo impérios, sem nunca olhar para trás. Por que está me contando isso agora? Perguntou Renata, sua voz embargada pela emoção contida. Porque você merece saber, respondeu Gustavo, com uma sinceridade rara. E porque preciso que entenda algo importante. Quando a contratei, não tinha ideia de quem você era. Seu sobrenome é comum o suficiente para não levantar suspeitas, e você não se parece tanto com ele. Foi só quando mencionou seu pai ontem, no parque, que você começou a suspeitar, completou ela, as peças finalmente se encaixando. Por isso a busca nos arquivos antigos. Sim. Gustavo hesitou novamente, como se estivesse decidindo quanto mais revelar. Há algo mais que... Você deve saber, Renata. Algo sobre o fim da nossa sociedade, sobre o verdadeiro motivo pelo qual seu pai saiu da empresa. Naquele momento, o interfone na mesa de Gustavo tocou. A voz de Vera soou tensa. Senhor Meireles, o senhor Almeida está aqui para a reunião sobre o projeto do Rio. Devo pedir que aguarde? Gustavo olhou para Renata, conflito visível em seus olhos. Continuaremos esta conversa mais tarde, prometeu. Há muito mais que preciso lhe contar. Quando Renata deixou a sala, sentia-se como se estivesse caminhando em um sonho, ou talvez um pesadelo. As revelações de Gustavo haviam abalado os alicerces de sua compreensão sobre seu próprio passado, sobre o homem que a abandonara, sobre a própria natureza de sua relação com Gustavo. De volta à sua sala, ela se permitiu um momento de vulnerabilidade, deixando que as lágrimas contidas finalmente escapassem. Tantas perguntas sem resposta, tantas conexões inesperadas. E Gustavo, que papel ele realmente desempenhara na história de seu pai? O que mais ele sabia que ainda não havia revelado? Uma coisa era certa, nada entre eles seria o mesmo depois daquele dia. O que começara como uma relação profissional, evoluindo para uma atração não declarada, agora estava irrevogavelmente entrelaçado com os fantasmas do passado. Um passado que ambos compartilhavam sem saber, conectados por um homem que havia marcado suas vidas de maneiras profundamente diferentes. Os dias que se seguiram à revelação foram carregados de uma tensão silenciosa. Apesar da promessa de Gustavo de continuar a conversa, reuniões consecutivas e uma viagem de emergência a Brasília para negociações com o governo federal criaram um hiato forçado entre eles. Renata se manteve profissional, executando suas tarefas com a mesma eficiência de sempre, mas internamente fervilhava de perguntas não respondidas e emoções conflitantes. Quando finalmente se viram a sós novamente, foi em circunstâncias completamente diferentes. O Grupo Meireles patrocinava anualmente um evento beneficente para arrecadar fundos para projetos de educação em comunidades carentes de São Paulo. Este ano, a gala seria realizada no Teatro Municipal, um dos símbolos arquitetônicos mais imponentes da cidade. Preciso que você coordene os detalhes finais do evento, instruiu Gustavo durante uma reunião matinal. Vera cuidou da maior parte.
mas quero que você represente a empresa na recepção aos convidados. Vista-se adequadamente. A empresa cobrirá os custos. Havia algo na maneira como ele disse aquilo, formal demais, distante demais, que indicava claramente que estava evitando o assunto que pairava entre eles. Renata apenas assentiu, decidida a não forçar a conversa em um ambiente profissional. Na noite do evento, enquanto se preparava em seu apartamento, Renata refletia sobre a estranha reviravolta que sua vida havia tomado. 3 meses atrás, era apenas mais uma profissional tentando reconstruir sua carreira após o fechamento da construtora Horizonte. Agora, estava prestes a representar um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil em um evento de gala, enquanto tentava processar revelações sobre seu pai que haviam virado seu mundo de cabeça para baixo. O vestido que escolhera, um modelo longo em tom de verde esmeralda, com detalhes delicados em renda, era muito diferente daquele que usara na fatídica entrevista com Gustavo. Havia sido um investimento considerável, mas seu novo salário permitia pequenos luxos que antes seriam impensáveis. Ao dar uma última olhada no espelho, Renata mal reconheceu a mulher sofisticada que a encarava de volta. O Teatro Municipal resplandecia sob as luzes da noite paulistana. A escadaria de mármore estava decorada com arranjos de orquídeas brancas. As mesmas flores que Gustavo mantinha em seu escritório, Renata notou. Uma coincidência ou uma escolha deliberada? Era cada vez mais difícil distinguir o que era acaso e o que era intencional nas ações de Gustavo Meireles. Posicionada próxima à entrada principal, Renata cumprimentava os convidados com a elegância e confiança de alguém que nascera para aquele papel, não revelando em nada a menina de Poços de Caldas que um dia sonhara com uma vida diferente. Empresários influentes, políticos, celebridades, todos pareciam impressionados com a jovem assessora de Gustavo, que demonstrava conhecimento não apenas sobre os projetos sociais da empresa, mas também sobre os interesses particulares de cada convidado importante. Impressionante, disse uma voz familiar atrás dela, após quase 1 hora de recepção. Você parece ter nascido para isso. Gustavo estava impecável em seu smoking, o branco imaculado da camisa contrastando com o negro profundo do terno. Havia algo diferente em seus olhos esta noite, um brilho de admiração que ia além do reconhecimento profissional. Apenas fazendo o meu trabalho, respondeu Renata, tentando ignorar o leve tremor que a presença dele ainda provocava. Não, você está fazendo muito mais que isso. Está conquistando cada pessoa nesta sala. Ele ofereceu seu braço. Venha, quero apresentá-la. Já algumas pessoas. Durante a hora seguinte, Renata foi guiada por Gustavo através dos círculos mais exclusivos da elite paulistana. Para sua surpresa, ele a apresentava não apenas como sua assessora, mas como sua parceira mais valiosa nos negócios. Um título que claramente surpreendia alguns dos velhos conhecidos de Gustavo, acostumados a vê-lo trabalhar sozinho. O Eduardo Almeida não parecia muito feliz com minha presença, comentou Renata discretamente, após uma interação particularmente tensa com um dos principais concorrentes de Gustavo. Almeida nunca está feliz com nada que eu faça, respondeu Gustavo com um meio sorriso. Especialmente quando percebe que estou um passo à frente dele. E você, Renata, é exatamente o passo que ele teme. Havia uma intimidade naquela declaração que fez Renata corar levemente. Antes que pudesse responder, foram interrompidos pelo mestre de cerimônias, anunciando o início formal do evento. No palco central, sob os holofotes do majestoso teatro, Gustavo discursou brevemente sobre a importância da responsabilidade social corporativa, mas o que realmente surpreendeu a plateia foi seu anúncio seguinte. Este ano, decidimos fazer algo diferente. Em vez de simplesmente doar recursos, queremos criar um programa sustentável que realmente transforme vidas. E para apresentar esta iniciativa, chamo ao palco a pessoa que a idealizou, Renata Cavalcante. O choque paralisou Renata momentaneamente. Não havia nenhuma preparação para isso, nenhum aviso prévio.
Mas à medida que os aplausos educados da plateia enchiam o teatro, ela compreendeu que esta era a oportunidade que secretamente desejara. A chance de dar vida a um projeto que vinha desenvolvendo silenciosamente nas horas vagas, inspirada pelas histórias de jovens talentos desperdiçados em comunidades sem acesso à educação de qualidade. Com passos decididos, Renata subiu ao palco, agradecendo a Gustavo com um olhar que misturava surpresa e gratidão. Diante do microfone, sentiu um momento de hesitação. Mas então, ao observar a plateia atenta, algo mudou dentro dela. Esta não era apenas a assessora de Gustavo Meirelles falando. Era Renata Cavalcante, a menina de Poços de Caldas que superara o abandono do pai, que lutara por cada oportunidade, que entendia profundamente o que significava precisar de uma chance. Boa noite a todos, começou ela, sua voz firme apesar do nervosismo inicial. O projeto que apresento hoje chama-se Horizonte Novo, um programa que não apenas oferece bolsas de estudo, mas cria um ecossistema completo de apoio para jovens talentos de comunidades vulneráveis. Durante os 15 minutos seguintes, Renata expôs com paixão e clareza um plano detalhado que incluía mentoria profissional, apoio psicológico, suporte financeiro e, o mais inovador, um compromisso de contratação de pelo menos 30% dos formandos pelas empresas participantes. Não queremos apenas dar a vara de pescar, queremos garantir que haja peixes no lago e que nossos jovens tenham barcos adequados para navegar nas águas, muitas vezes turbulentas, do mercado de trabalho, concluiu ela, utilizando uma metáfora que reverberou imediatamente com a plateia. Os aplausos que se seguiram não foram meramente polidos, foram entusiasmados, genuínos. Vários empresários já sinalizavam positivamente, indicando interesse em participar da iniciativa. Renata sentiu uma onda de realização que transcendia qualquer experiência profissional anterior. Ao deixar o palco, foi recebida por um Gustavo visivelmente orgulhoso. "Você não me contou sobre este projeto", disse ele, conduzindo-a discretamente para um dos salões laterais longe dos olhares curiosos. "Estava desenvolvendo nas horas vagas. Não achei que fosse o momento certo de apresentá-lo", respondeu ela, ainda processando o impacto de sua própria apresentação. "E eu não te avisei que o apresentaria hoje", reconheceu Gustavo. "Mas vi as anotações em sua mesa ontem. Li o projeto completo e soube imediatamente que era exatamente o que precisávamos. Você invadiu minha privacidade", observou Renata, mas não havia real indignação em sua voz, apenas uma constatação. "Sim", admitiu ele sem hesitar, "e encontrei exatamente o que estava procurando sem saber, alguém que enxerga além dos números, além do lucro imediato. Alguém que entende o verdadeiro significado de construir algo duradouro." Havia uma emoção rara na voz de Gustavo, uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros vissem. Por um momento, ficaram em silêncio, absorvendo a intimidade crescente entre eles. "Seu pai teria ficado orgulhoso", disse ele finalmente, sua voz quase um sussurro. "Foi ele quem me ensinou sobre responsabilidade social muito antes de se tornar um termo da moda no mundo corporativo. Ele acreditava que empresas tinham o dever de devolver à sociedade parte do que recebiam dela." A menção a Ernesto trouxe de volta todas as perguntas não respondidas, todas as emoções conflitantes que Renata vinha suprimindo. "Você ainda não me contou tudo sobre ele", disse ela, seus olhos encontrando os de Gustavo com intensidade. "Sobre o que realmente aconteceu entre vocês." Gustavo olhou para os lados, consciente do ambiente público, mesmo naquele salão mais reservado. Não contei. E este não é o lugar, mas prometo que saberá toda a verdade." Ele hesitou, então acrescentou: "Amanhã, venha jantar em minha casa, sem interrupções, sem emergências corporativas, apenas você e eu, e a história completa, que você merece ouvir." O convite pairou entre eles carregado de significados que iam muito além de uma simples refeição. Era um portal para um território desconhecido, onde as linhas entre o profissional e o pessoal, entre o passado e o presente, se tornariam irrevogavelmente borradas. "Estarei lá", respondeu Renata simplesmente.
O resto da noite transcorreu em um borrão de interações sociais, coquetéis e negociações informais. O projeto Horizonte Novo foi o tema dominante, com vários empresários importantes aproximando-se de Renata para discutir possíveis parcerias. Para o mundo exterior, o evento foi um sucesso retumbante para o Grupo Meireles e sua promissora assessora executiva. Mas para Renata, tudo aquilo parecia secundário diante da promessa do dia seguinte, o momento em que finalmente descobriria a verdade sobre o homem que a abandonara e sobre o homem que, inesperadamente, trouxera esse fantasma de volta à sua vida. Quando a limusine corporativa a deixou em seu apartamento, já passava da meia-noite. Exausta, mas eletrizada, Renata mal conseguia organizar seus pensamentos. Ao entrar em casa, notou uma pequena caixa junto à porta, um pacote que alguém deixara, provavelmente o porteiro do prédio. Dentro, encontrou uma única orquídea, branca e um cartão escrito à mão. Seu brilho esta noite ofuscou todas as estrelas de São Paulo. Até amanhã. GM. O gesto, simples mas profundamente pessoal, provocou em Renata uma onda de emoções contraditórias. Em poucos meses, Gustavo Meireles havia transformado sua vida profissional, redefinido sua compreensão sobre seu próprio passado e agora parecia determinado a entrar em seu futuro de uma maneira que ela jamais poderia ter previsto. Colocando a orquídea em um pequeno vaso de cristal, presente de formatura de sua mãe, Renata contemplou os caminhos tortuosos que a vida às vezes tomava. De uma entrevista desastrosa a uma noite de triunfo profissional, de filha abandonada à possível herdeira de um legado empresarial que nunca soube existir, de funcionária a... o que exatamente? O que ela estava se tornando aos olhos de Gustavo. E mais importante, o que Gustavo estava se tornando para ela. Enquanto se preparava para dormir, uma notificação em seu celular capturou sua atenção. Uma mensagem de um número desconhecido. Cuidado com Meireles. Ele não é quem você pensa. A verdade sobre seu pai é muito diferente da versão que ele contará. Se quiser saber o que realmente aconteceu, me encontre amanhã, 10 horas, Café Floresta. Sem assinatura, sem explicação adicional. Apenas aquele aviso enigmático que fez seu estômago gelar. Quem poderia ter enviado aquilo? Como sabiam sobre seu pai, sobre Gustavo, sobre o encontro planejado para o dia seguinte? O sono, que já parecia distante minutos antes, agora tornou-se impossível. Renata passou horas revirando-se na cama, dividida entre a crescente atração que sentia por Gustavo e a semente de dúvida que aquela mensagem anônima plantara em seu coração. Ao amanhecer, havia tomado sua decisão. Antes de encontrar Gustavo à noite, descobriria quem enviara aquela mensagem. Antes de ouvir a versão dele sobre o passado, daria a chance para que essa outra voz desconhecida apresentasse sua perspectiva. Afinal, em sua experiência profissional, Renata aprendera uma lição valiosa. Em negócios, assim como na vida, raramente existe apenas uma versão da verdade. O que ela não podia imaginar era como esse simples encontro em um café mudaria irrevogavelmente o curso de sua relação com Gustavo Meireles e revelaria segredos que alguns acreditavam estarem enterrados para sempre. O Café Floresta ficava em uma rua tranquila de Pinheiros, longe do burburinho dos grandes centros comerciais de São Paulo. Apesar do nome, o local não tinha nada de florestal. Era um estabelecimento pequeno e discreto, frequentado principalmente por intelectuais e artistas que buscavam um refúgio do ritmo frenético da metrópole. Renata chegou pontualmente às 10 horas, escolhendo uma mesa no canto que oferecia uma visão clara da entrada. Pediu um café expresso duplo. Precisaria da cafeína extra após uma noite praticamente sem dormir. Suas mãos, normalmente firmes, traíam seu nervosismo ao folhear distraidamente o cardápio. Às 10h15, quando começava a considerar a possibilidade de ter caído em algum tipo de armadilha, a porta do café se abriu. Uma mulher de aproximadamente 60 anos, vestida com elegância discreta, entrou no estabelecimento. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente arrumados, e havia em seu porte uma dignidade que imediatamente capturou a atenção de Renata. A mulher olhou ao redor,
seus olhos experientes rapidamente localizando Renata no canto. Sem hesitação, caminhou em sua direção. Senhorita Cavalcante, presumo, disse ela, sua voz surpreendentemente melodiosa para alguém com uma postura tão rígida. Sou Beatriz Almeida. O sobrenome imediatamente acendeu um alerta na mente de Renata. Almeida? Como Eduardo Almeida, o meu sobrinho, confirmou a mulher, sentando-se sem aguardar convite. Mas não estou aqui representando os interesses dele, se é o que está pensando. Renata estudou a mulher à sua frente, tentando decifrar suas intenções. Foi você quem enviou a mensagem ontem à noite. Sim, respondeu Beatriz, simplesmente. E acredito que tenho informações que você vai querer ouvir antes de seu encontro com Gustavo esta noite. A menção ao jantar planejado fez Renata estreitar os olhos. Como sabe sobre isso? Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Beatriz. São Paulo é uma cidade grande, mas o círculo das pessoas realmente influentes é surpreendentemente pequeno. Além disso, tenho meus próprios métodos para me manter informada. A garçonete aproximou-se e Beatriz pediu um chá de jasmim com a familiaridade de uma cliente habitual. Quando ficaram sozinhas novamente, Renata decidiu ir direto ao ponto. Você mencionou meu pai na mensagem. Como o conheceu? Não apenas o conheci, querida. Ernesto Cavalcante foi meu sócio, depois que saiu da parceria com Gustavo Meireles. A revelação atingiu Renata como um raio em dia claro. Isso é impossível. Gustavo me disse que meu pai vendeu sua parte e... E o que mais? Que desapareceu? Que abandonou os negócios assim como abandonou sua família? Beatriz balançou a cabeça suavemente. Gustavo sempre foi excelente em contar apenas partes convenientes da verdade. A garçonete retornou com o chá, interrompendo momentaneamente a conversa. Beatriz agradeceu com um sorriso educado, antes de voltar sua atenção para Renata, que agora a observava com uma mistura de desconfiança e curiosidade voraz. Se não acredita em mim, talvez acredite nisso, disse Beatriz, retirando um envelope de sua bolsa de couro italiana. Dentro havia fotografias, imagens amareladas pelo tempo mostrando seu pai, visivelmente mais velho do que na última vez que o vira, ao lado de Beatriz em diversos contextos, a inauguração de um prédio, uma reunião de negócios, até mesmo que parecia ser uma festa de confraternização. Isso foi há quanto tempo? Perguntou Renata, sua voz quase um sussurro. A última foto foi tirada há 12 anos, 3 anos após ele ter deixado a sociedade com Gustavo. Renata sentiu uma onda de confusão. Mas isso significa que meu pai ainda estava em São Paulo, ativo nos negócios, mesmo anos depois de nos abandonar. Por que nunca procurou por nós? Por que nunca... Talvez ele tenha procurado, interrompeu Beatriz suavemente. Talvez as coisas não sejam exatamente como você acredita que foram. Um silêncio pesado instalou-se entre elas, enquanto Renata tentava processar as implicações daquelas palavras. O que exatamente você está sugerindo? Beatriz tomou um gole de seu chá antes de responder. Estou sugerindo que antes de ouvir a versão de Gustavo sobre seu pai, você deveria conhecer a história completa, e não apenas fragmentos cuidadosamente selecionados para servir à narrativa que ele quer que você acredite. E por que deveria confiar em você? Não nos conhecemos. Seu sobrinho é um concorrente direto de Gustavo. Por que não seria apenas uma tentativa de semear discórdia? O olhar de Beatriz se endureceu levemente. Porque, ao contrário de alguns, eu realmente me importava com Ernesto. Porque prometi a ele que se um dia sua filha cruzasse meu caminho, eu contaria a verdade. E porque Gustavo Meireles já destruiu vidas suficientes com suas meias-verdades e manipulações. A firmeza nas palavras de Beatriz era inquestionável. Havia ali não apenas convicção, mas uma indignação genuína, que Renata não conseguia simplesmente descartar como artifício. O que aconteceu entre meu pai e Gustavo? Ela perguntou finalmente. A verdade, por favor. Beatriz respirou fundo, como se estivesse se preparando para reviver memórias dolorosas. Seu pai e Gustavo eram mais que sócios. Eram como irmãos. Ernesto era o visionário, Gustavo o estrategista. Juntos, construíram algo extraordinário. Mas então veio o Projeto Amazônia.
Gustavo mencionou isso. Disse que discordaram sobre expandir para o norte. Isso é apenas a superfície. O projeto Amazônia não era apenas mais um empreendimento imobiliário, era o sonho de Ernesto. Um complexo de desenvolvimento sustentável que integraria preservação ambiental, turismo ecológico e pesquisa científica. Algo verdadeiramente revolucionário para a época. E Gustavo era contra? Inicialmente, sim. Considerava arriscado demais, pouco lucrativo a curto prazo. Mas seu pai era persuasivo e, eventualmente, Gustavo concordou em seguir adiante. Investiram tudo o que tinham. Seu pai passou meses na região, construindo relacionamentos com comunidades locais, garantindo licenças ambientais, conquistando o apoio de ONGs internacionais. Beatriz fez uma pausa, seus olhos momentaneamente perdidos em lembranças. E, então, quando tudo estava praticamente pronto para o lançamento oficial, Gustavo vendeu secretamente os direitos sobre as terras para um grupo de madeireiros e mineradores, uma fortuna para a época. Renata sentiu o sangue gelar em suas veias. Isso não pode ser verdade. Os contratos estavam no nome dele, como representante legal da empresa. Seu pai descobriu tarde demais. Quando confrontou Gustavo, a traição já estava consumada. Houve uma briga terrível. Tão terrível que Gustavo ofereceu comprar a parte de Ernesto na empresa original como uma forma de compensação. E meu pai aceitou? Simplesmente seguiu em frente depois de uma traição dessas? O olhar de Beatriz era de profunda compaixão. Seu pai estava devastado, Renata, não apenas pelo dinheiro perdido, mas pela destruição de seu sonho, pela traição de alguém que considerava um irmão. Ele entrou em uma depressão profunda. Foi quando nos conhecemos. Eu havia perdido meu marido recentemente e reconheci nele aquele mesmo olhar de perda irreparável. Renata lutava para manter a compostura enquanto as revelações se acumulavam, cada uma mais dolorosa que a anterior. Mas isso ainda não explica por que ele nunca voltou para nós. Por que nunca tentou? Ele tentou, interrompeu Beatriz suavemente. Cerca de 1 ano após o colapso da sociedade com Gustavo, quando finalmente começou a se recuperar emocionalmente, Ernesto me falou sobre você e sua mãe. Disse que havia cometido o pior erro de sua vida ao deixá-las, que a vergonha de seu fracasso o impedira de voltar, mas que estava pronto para tentar consertar as coisas. E o que aconteceu? Perguntou Renata, sua voz quase inaudível. Ele viajou para Poços de Caldas. Voltou 1 semana depois, mais devastado do que nunca. Disse apenas que era tarde demais, que vocês haviam seguido em frente, que não havia lugar para ele naquela vida. Nunca entrei em detalhes. Parecia um assunto demasiado doloroso. Pouco depois, formamos nossa própria sociedade, focada em projetos de menor escala, mas com forte componente ambiental e social. A mente de Renata trabalhava freneticamente, tentando encaixar esta nova informação com suas próprias memórias. Não me lembro de meu pai ter aparecido em Poços naquela época. Mamãe nunca mencionou. Talvez ele não tenha tido coragem de bater a porta. Talvez tenha apenas observado de longe tentando reunir coragem. Ou talvez... Beatriz não completou a frase, mas o que ficou implícito fez Renata sentir um arrepio percorrer sua espinha. Você está sugerindo que minha mãe soube de sua visita e escolheu não me contar? Não estou sugerindo nada, querida. Apenas oferecendo possibilidades. O que sei com certeza é que seu pai nunca superou completamente a perda de sua família. Mesmo anos depois, em momentos de vulnerabilidade, ele falava de você com tanto orgulho, imaginando como teria sido vê-la crescer. As lágrimas que Renata vinha segurando finalmente transbordaram. Era como se toda a narrativa de sua vida estivesse sendo reescrita diante de seus olhos. O pai vilão agora pintado com nuances de vítima e arrependimento. O chefe admirável, com tintas de traição e manipulação. Há mais uma coisa que você deve saber, disse Beatriz retirando outro envelope de sua bolsa. Estas são cartas que seu pai escreveu para você. Ele nunca teve coragem de enviá-las, mas as mantinha em uma caixa especial. Depois que nos deixou, encontrei-as entre seus pertences. Renata aceitou o envelope com mãos trêmulas. Quando
quando ele faleceu. Há 10 anos. Um aneurisma cerebral. Foi repentino, sem sofrimento. O peso daquela informação de que seu pai estava realmente perdido para sempre, de que nunca haveria uma reconciliação, uma chance de ouvir sua versão diretamente, atingiu Renata com força devastadora. Por que está me contando tudo isso agora? Por que não me procurou antes? Beatriz suspirou profundamente. Porque só recentemente descobri quem você era. Eduardo mencionou a nova protegida de Gustavo e algo no sobrenome Cavalcante despertou minha atenção. Quando vi sua foto no site do Grupo Meireles, ela fez um gesto eloquente. Você tem os olhos dele, foi como ver um fantasma. E qual é seu interesse nisso tudo? O que espera conseguir? Justiça, talvez. Ou pelo menos verdade. Ernesto merece que sua história seja conhecida como realmente foi, não como Gustavo a reescreve para servir a seus propósitos. Beatriz hesitou. E talvez eu esteja tentando cumprir uma promessa que fiz ao homem que amei, mesmo que tardiamente. A confissão, tão simples e honesta, tocou Renata profundamente. Aqui estava alguém que havia amado seu pai, que guardara sua memória, que se importara o suficiente para procurar sua filha e contar-lhe uma verdade dolorosa. E quanto ao meu jantar com Gustavo hoje à noite? Perguntou Renata finalmente. O que sugere que eu faça? Beatriz a estudou por um longo momento. Isso depende inteiramente de você. Pode confrontá-lo com o que sabe, pode ouvir sua versão e julgar por si mesma, ou pode simplesmente não comparecer. Mas lembre-se, Gustavo Meireles é um homem poderoso e perigoso quando contrariado. E você, querendo ou não, se tornou uma peça importante em seu tabuleiro. Por causa do meu trabalho, um sorriso triste surgiu nos lábios de Beatriz. Minha querida, você realmente acha que sua contratação foi coincidência? Que o rasgão em seu vestido foi apenas um acidente fortuito? Gustavo não acredita em acasos, apenas em oportunidades a serem exploradas. As implicações daquelas palavras fizeram Renata sentir-se subitamente exposta, manipulada. Está dizendo que ele sabia quem eu era desde o início? Que tudo isso foi planejado? Estou dizendo que com Gustavo nada é simples ou transparente, que cada movimento dele tem propósitos múltiplos, e que você precisa decidir com os olhos bem abertos que papel quer desempenhar nessa história. Quando Beatriz se levantou para partir, deixou sobre a mesa um pequeno cartão com seu número de telefone. Se precisar de qualquer coisa, informações, documentos, ou apenas alguém que conheceu seu pai de verdade, estou à disposição. Sozinha novamente, Renata permaneceu imóvel. O envelope com as cartas do pai pesando em suas mãos como chumbo. Em algumas horas, estaria frente a frente com Gustavo em sua mansão, ouvindo sua versão da história. E agora, armada com estas novas revelações, teria que decidir não apenas em quem acreditar, mas que caminho seguir daqui em diante. O café à sua frente esfriara, esquecido durante a conversa, assim como seu entusiasmo pela noite que estava por vir. O que antes parecia um jantar promissor, com um homem que cada vez mais ocupava seus pensamentos, agora se apresentava como um campo minado de meias-verdades e possíveis manipulações. Ainda, assim, enquanto guardava cuidadosamente o envelope com as cartas em sua bolsa, Renata sabia que compareceria ao encontro. Não apenas por curiosidade ou pela crescente atração que sentia, mas porque finalmente tinha perguntas precisas a fazer e estava determinada a obter respostas honestas, independentemente de quão dolorosas pudessem ser. O próximo movimento no complexo jogo entre ela e Gustavo Meireles seria decisivo, e desta vez Renata estava determinada a não ser apenas uma peça no tabuleiro, mas uma jogadora consciente, capaz de mudar o curso da partida. A residência de Gustavo Meireles ficava no Alto de Pinheiros, uma das áreas mais exclusivas de São Paulo. Não era uma mansão, ostensiva como Renata imaginara, mas uma casa contemporânea de linhas retas e minimalistas, cercada por um jardim meticulosamente planejado. Quando o táxi a deixou no portão principal, Renata hesitou por um momento. O envelope com as cartas de seu pai pesando em sua bolsa
como um lembrete tangível das revelações daquela manhã. O interfone foi atendido não por um empregado, como ela esperava, mas pelo próprio Gustavo. "Bem-vinda", disse ele, sua voz transmitida eletronicamente soando estranhamente íntima. O portão deslizou silenciosamente, permitindo sua entrada. Renata caminhou pelo caminho de pedras que serpenteava através do jardim, notando as orquídeas, brancas estrategicamente distribuídas entre folhagens exuberantes, as mesmas flores que ele mantinha em seu escritório, as mesmas que enviara após o evento beneficente. Uma assinatura pessoal, percebeu agora, não uma coincidência. Na porta, Gustavo a esperava, vestido de forma casual, calça escura e camisa de linho branca com as mangas dobradas. Parecia mais jovem, mais acessível que o executivo implacável, que comandava o Grupo Meireles. "Você está linda", disse ele, seus olhos percorrendo o vestido azul marinho que ela escolhera para a ocasião, elegante sem ser formal demais. "Entre, por favor." O interior da casa refletia o mesmo minimalismo da fachada, mas com toques inesperados de calor. Uma biblioteca extensa ocupando uma parede inteira, obras de arte brasileiras contemporâneas e, para surpresa de Renata, fotografias, não muitas, mas posicionadas estrategicamente. Momentos capturados de uma vida que parecia tão diferente da persona pública de Gustavo Meireles. "Achei que viveria em uma cobertura no centro", comentou Renata, tentando manter a conversa em terreno neutro, enquanto observava discretamente o ambiente. "Já vivi, durante anos, na verdade." Gustavo a conduziu através da sala até uma varanda coberta nos fundos, onde uma mesa para dois estava arrumada com elegância discreta. Mas eventualmente percebi que precisava de um lugar que fosse realmente meu, não apenas um símbolo de status ou conveniência. A varanda oferecia uma vista privilegiada para uma piscina de borda infinita que parecia se fundir com o pequeno lago artificial nos fundos da propriedade. Luzes suaves iluminavam o jardim, criando uma atmosfera quase mágica. "Você mesmo projetou tudo isso?" perguntou Renata, genuinamente impressionada com a harmonia do espaço. "O conceito, sim, mas tive a ajuda de um arquiteto paisagista talentoso." Gustavo serviu uma taça de vinho branco para ela. "Um jovem de Belém que conheci durante o desenvolvimento de um projeto na Amazônia. A menção casual à Amazônia, o epicentro da traição que Beatriz descrevera, fez Renata tomar um gole mais longo do vinho do que pretendia. Gustavo notou sua reação, mas não comentou, optando por conduzi-la até a mesa. "Espero que goste de comida japonesa. Meu chefe preparou um omakase especial para esta noite." "Chefe particular? Agora está exibindo sua riqueza, Sr. Meireles", brincou Renata, tentando manter a leveza, apesar da tensão que crescia dentro dela. Gustavo sorriu. Aquele sorriso raro que ela havia aprendido a valorizar. "Apenas nas sextas-feiras. No resto da semana sou perfeitamente capaz de aquecer minha própria comida congelada." Era difícil reconciliar este Gustavo descontraído, quase charmoso, com o homem calculista que Beatriz descrevera, ou mesmo com o executivo implacável que o mundo corporativo conhecia. Enquanto o chefe, um homem de meia-idade com feições nipônicas, servia o primeiro prato, Renata se permitiu momentaneamente duvidar das revelações da manhã. Talvez Beatriz tivesse seus próprios motivos para pintar Gustavo como vilão. Talvez a verdade estivesse em algum lugar entre as duas narrativas. A conversa fluiu surpreendentemente fácil durante os primeiros pratos. Gustavo perguntou sobre sua apresentação no evento beneficente, demonstrando genuíno interesse em como ela desenvolvera o conceito do horizonte novo. Renata, por sua vez, descobriu-se compartilhando histórias de sua infância em Poços de Caldas, das dificuldades após a partida do pai, da determinação de sua mãe em garantir sua educação. Foi apenas quando o chefe se retirou, deixando-os a sós com a sobremesa e uma garrafa de saquê especial, que Gustavo finalmente abordou o verdadeiro propósito do jantar. "Prometi contar a você toda a verdade sobre seu pai", disse ele, sua expressão tornando-se mais séria. "E pretendo cumprir essa promessa. Mas antes preciso perguntar, o que você realmente quer saber, Renata?"
A pergunta, aparentemente simples, continha camadas de complexidade. O que ela realmente queria? Verdade? Encerramento? Vingança? Compreensão? Talvez um pouco de cada. Quero saber por que meu pai nos abandonou, respondeu finalmente. E quero saber exatamente o que aconteceu entre vocês dois. Gustavo assentiu lentamente como se esperasse essa resposta. Justo. Ele tomou um gole de saque antes de continuar. Mas primeiro, devo perguntar. Você encontrou Beatriz Almeida hoje? A pergunta pegou Renata completamente desprevenida. Como... São Paulo é uma cidade grande, mas como já disse, o círculo de pessoas realmente influentes é surpreendentemente pequeno. Ele a observava atentamente, sem hostilidade, apenas uma curiosidade calculada. E Beatriz nunca foi discreta sobre seus sentimentos em relação a mim. Renata sentiu-se subitamente exposta, como se o tabuleiro de xadrez tivesse sido virado, revelando sua estratégia. Sim, encontrei-a esta manhã. Ela me procurou. E imagino que tenha compartilhado sua versão da história. Ela me mostrou fotos, cartas que meu pai escreveu para mim e nunca enviou. Contou sobre o Projeto Amazônia. Renata manteve os olhos fixos nos dele, procurando qualquer sinal de culpa ou desconforto. Disse que você traiu meu pai, que vendeu as terras para madeireiros e mineradores. Por um momento tenso, Gustavo apenas a observou, seu rosto uma máscara impenetrável. Então, para a surpresa de Renata, ele suspirou profundamente, um som carregado de algo que parecia genuinamente com pesar. O Projeto Amazônia, murmurou ele, quase para si mesmo. Depois de tantos anos, ainda me persegue. Então é verdade? Pressionou Renata, seu coração acelerando. Partes são verdade. Outras são simplificações convenientes. Gustavo levantou-se, caminhando até a borda da varanda. Seu pai era um visionário, Renata. Via possibilidades onde outros viam apenas obstáculos. O Projeto Amazônia era seu sonho, um complexo que combinaria preservação ambiental, turismo sustentável e pesquisa científica. Foi você quem o sabotou? Gustavo virou-se para encará-la. Não foi tão simples assim. Investimos tudo o que tínhamos naquele projeto. Literalmente, tudo. Enquanto seu pai passava meses na região construindo relacionamentos com comunidades locais, eu lutava para manter nossos outros empreendimentos funcionando, para conseguir financiamento adicional quando os custos começaram a ultrapassar nossas projeções. Ele retornou à mesa, mas não se sentou. O que Beatriz provavelmente não mencionou foi que estávamos prestes a perder tudo. Não apenas o Projeto Amazônia, mas todo o império que havíamos construído juntos. Um dos maiores investidores retirou seu apoio no último minuto, deixando-nos com uma dívida monumental. E sua solução foi vender para madeireiro? Questionou Renata, ainda cética. Minha solução foi vender para um consórcio que ofereceu o dobro do valor de mercado. Sim, eles incluíam empresas de extração de madeira e mineração, mas o acordo tinha cláusulas específicas sobre quais áreas poderiam ser exploradas e como. Gustavo passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de vulnerabilidade. Não era o sonho de Ernesto, mas era uma saída que nos salvaria da ruína. Por que não discutiu isso com ele primeiro? Tentei, mas seu pai... Ele tinha essa pureza de visão. Para ele, qualquer compromisso era uma traição ao conceito original. Quando mencionei a possibilidade de vender para este consórcio, ele rejeitou imediatamente, sem sequer considerar os termos. Seu tempo estava se esgotando. Renata absorveu suas palavras, comparando-as com a versão de Beatriz. Então você decidiu por conta própria. Sim, a admissão foi direta, sem tentativas de justificação. Tomei uma decisão que salvou nossa empresa, mas destruiu nossa amizade. Quando seu pai descobriu, estava furioso. Mais que furioso, estava devastado. Nunca esquecerei a expressão em seu rosto. Era como se tivesse matado algo dentro dele. O silêncio que se seguiu era quase tangível. Renata sentia-se dividida entre a compaixão pela difícil decisão que Gustavo descrevia e a indignação pelo modo como tratara seu pai. O que aconteceu depois? Perguntou finalmente. Ofereci comprar sua parte na empresa, não como compensação,
como Beatriz provavelmente sugeriu, mas porque era claro que não poderíamos continuar trabalhando juntos. Ernesto aceitou, mais para se afastar de mim do que pelo dinheiro, acredito. E então ele formou uma parceria com Beatriz. Gustavo assentiu. Uma escolha interessante, considerando que os Almeida eram nossos principais concorrentes, mas fazia sentido. Beatriz sempre teve uma visão mais alinhada com a de Ernesto sobre responsabilidade ambiental e social. Beatriz disse que meu pai tentou nos procurar, a mim e minha mãe, cerca de um ano depois, que voltou a Poços de Caldas. Uma expressão estranha cruzou o rosto de Gustavo, algo entre surpresa e desconforto. Sim, ele mencionou essa intenção. Foi uma das últimas conversas que tivemos. Encontramo-nos por acaso, em um evento, cerca de um ano após nossa separação. Ele estava diferente, mais calmo, talvez até em paz. Disse que estava pronto para consertar seus erros, que ia tentar reconectar-se com sua família. Mas isso nunca aconteceu, disse Renata, um nó formando-se em sua garganta. Pelo que sei, não. Quando perguntei meses depois, ele apenas disse que era tarde demais. Assumi que vocês o haviam rejeitado. Renata balançou a cabeça lentamente. Nunca o vimos. Nunca soubemos que ele esteve lá. O olhar de Gustavo encontrou o dela, e havia ali uma genuína perplexidade. Então ele nunca chegou a bater em sua porta? Nunca fez contato? Não. Algo na reação de Gustavo a fez reconsiderar as implicações. Você realmente não sabe o que aconteceu, não é? Não, admitiu ele. Ernesto e eu nunca mais falamos sobre isso. Nossa relação tornou-se cordial, mas distante. Eventualmente perdemos contato completamente. Ele faleceu há 10 anos, revelou Renata. Um aneurisma cerebral, segundo Beatriz. Gustavo fechou os olhos por um momento, absorvendo a notícia. Quando os reabriu, Renata viu algo que nunca esperara ver no rosto do poderoso empresário. Lágrimas contidas. Eu não sabia, disse ele, sua voz baixa. Ninguém me informou. A vulnerabilidade daquele momento desequilibrou todas as certezas que Renata tentava construir. O homem à sua frente não parecia o vilão calculista que Beatriz descrevera, nem o manipulador que poderia tê-la contratado, por motivos ocultos. Parecia simplesmente alguém carregando o peso de decisões difíceis e arrependimentos tardios. Por que me contratou, Gustavo? Perguntou ela diretamente. Foi por causa do meu sobrenome? Por causa do meu pai? Ele a estudou por um longo momento antes de responder. Quando você entrou em meu escritório naquele dia, não fazia ideia de quem era. Cavalcante não é um sobrenome incomum, e você não se parece tanto com Ernesto para que eu fizesse a conexão imediatamente. Então, o rasgo no vestido, um leve sorriso surgiu nos lábios dele. Foi genuinamente um acidente, mas sua reação, a dignidade com que lidou com aquele momento de vulnerabilidade, me lembrou dele. Ernesto sempre enfrentava adversidades com a mesma graça resiliente. Gustavo fez uma pausa. Foi só quando você mencionou Poços de Caldas durante a entrevista que algo começou a me incomodar. E depois, quando falou sobre sua mãe ter criado você sozinha, você começou a suspeitar, sim. Mas não tinha certeza até nossa conversa no parque, quando mencionou o nome dele. Renata tentava processar tudo. As revelações de Beatriz, as explicações de Gustavo, as cartas não enviadas de seu pai. Quem estava dizendo a verdade? Todos, de certa forma? Ninguém, completamente? Por que me convidou para jantar hoje? Perguntou, precisando entender suas intenções. Por que decidiu me contar tudo isso agora? Gustavo retornou à mesa, sentando-se frente a ela. Seus olhos, sempre tão calculistas, agora revelavam uma vulnerabilidade raramente vista. Porque você merece saber a verdade sobre seu pai. Porque tenho vivido com esses fantasmas por tempo demais. E porque... Ele hesitou como se estivesse em território desconhecido. Porque em apenas alguns meses, você se tornou importante para mim, Renata. De uma maneira que não esperava, que não planejei. A admissão pairou entre eles carregada de implicações. Renata sentiu seu coração acelerar, apesar de todas as dúvidas, de todos os alertas internos. Importante como? Pressionou ela, precisando de clareza. Começou como admiração profissional.
sua competência, sua inteligência, sua capacidade de ver além do óbvio. Depois tornou-se algo mais, uma conexão que não consigo explicar completamente. Talvez seja porque você me lembra dele, não apenas fisicamente, mas na essência. Ou talvez seja algo inteiramente novo, algo apenas seu. Gustavo estendeu a mão sobre a mesa, não chegando a tocar a dela, mas oferecendo a possibilidade. Não planejei sentir o que estou sentindo, Renata. E entendo completamente se depois de tudo o que ouviu hoje, você preferir manter nossa relação estritamente profissional. Ou mesmo se decidir que não pode mais trabalhar comigo. A sinceridade em sua voz era palpável, desarmando as últimas defesas de Renata. Ela olhou para a mão estendida dele, depois para seu rosto. O rosto de um homem que, de alguma forma, estava entrelaçado com seu passado, seu presente e, potencialmente, seu futuro. Preciso de tempo, disse finalmente, para processar tudo, isso, para ler as cartas do meu pai, para decidir o que acredito e o que quero. Gustavo assentiu, retirando sua mão sem demonstrar desapontamento. Compreendo, perfeitamente. Tome o tempo que precisar. Quando Renata se levantou para partir, sentia-se simultaneamente exausta e eletrizada, como se tivesse corrido uma maratona emocional. Na porta da casa, Gustavo a deteve suavemente. Independentemente do que decidir sobre nós, sobre seu futuro no Grupo Meireles, quero que saiba de uma coisa. O projeto Horizonte Novo será implementado. Já dei instruções para que o departamento jurídico prepare todos os documentos necessários. É um projeto brilhante, Renata. O tipo de projeto que seu pai teria amado. Aquelas palavras a tocaram mais profundamente do que qualquer declaração romântica poderia. Era uma promessa de que algo bom emergiria de toda essa complexidade, que o legado de Ernesto Cavalcante viveria de alguma forma. Obrigada, respondeu ela simplesmente. No táxi, a caminho de casa, Renata abriu o envelope com as cartas de seu pai. A primeira, datada de apenas alguns meses após sua partida, começava com palavras que fizeram lágrimas brotarem imediatamente. Minha querida filha, não há justificativa para o que fiz. Apenas explicações que parecem vazias mesmo para mim, mas preciso que saiba que não houve um único dia em que não pensei em você. Enquanto a cidade noturna passava pela janela, Renata se permitiu chorar, pelo pai que perdera 2 vezes, pela verdade complexa que nenhuma versão simplificada poderia capturar e pela decisão que agora precisava tomar. Uma decisão que não era apenas sobre um possível relacionamento com Gustavo Meireles, mas sobre que tipo de pessoa ela mesma queria ser. Alguém definida pelo passado e suas mágoas, ou alguém capaz de forjar seu próprio caminho com compaixão e clareza. O sol de domingo em Poços de Caldas tinha uma qualidade diferente do de São Paulo, mais suave, menos apressado, como se o tempo corresse em um ritmo próprio naquela cidade serrana de Minas Gerais. Sentada no banco do Parque das Águas, Renata observava sua mãe alimentar os pássaros alguns metros adiante. Helena Cavalcante, aos 58 anos, ainda mantinha a postura elegante da enfermeira respeitada que fora, mesmo após a aposentadoria recente. Uma semana havia se passado desde o jantar na casa de Gustavo, uma semana em que Renata se dedicara a absorver cada palavra das cartas de seu pai, a refletir sobre as revelações de Beatriz e as confissões de Gustavo. E mais importante, uma semana para reunir coragem para a conversa que estava prestes a ter. Mãe, chamou ela suavemente, quando Helena retornou ao banco. Precisamos conversar sobre papai. O rosto sempre sereno de Helena tensionou-se sutilmente. Em todos esses anos, Ernesto Cavalcante havia se tornado quase um assunto proibido entre elas, mencionado apenas em aniversários ou em momentos de particular vulnerabilidade. O que há para falar depois de tanto tempo, filha? A verdade, respondeu Renata simplesmente, retirando da bolsa o envelope com as cartas. Descobri algumas coisas nas últimas semanas, sobre o que aconteceu com ele em São Paulo, sobre sua tentativa de nos procurar. Helena empalideceu visivelmente. Como você? Conheci pessoas que trabalharam com ele,
pessoas que o conheceram depois que nos deixou. Renata hesitou. Então decidiu ser direta. Ele veio a Poços, não veio? Cerca de 1 ano depois de partir. Veio tentar se reconciliar conosco. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Helena desviou o olhar, fixando-o nas montanhas que circundavam a cidade, como se buscasse força naquela paisagem familiar. Sim, admitiu finalmente. Ele veio. Apesar de já suspeitar, a confirmação atingiu Renata como um golpe físico. Por que nunca me contou? Helena suspirou profundamente. Porque estava protegendo você, Renata. Você tinha 13 anos. Estava finalmente começando a superar o trauma do abandono. Tinha parado de chorar todas as noites, de perguntar quando o papai voltaria. Não era seu direito decidir por mim, disse Renata, sua voz embargada pela emoção contida. Eu merecia saber, merecia a chance de vê-lo. Talvez você esteja certa. Helena pegou uma das cartas que Renata segurava, olhando para a caligrafia familiar com expressão distante. Mas, naquele momento, tudo o que vi foi o homem que nos abandonou, que nos deixou lutando para sobreviver, aparecendo de repente quando já havíamos reconstruído nossas vidas sem ele. O que aconteceu exatamente? O que ele disse? Helena fechou os olhos por um momento, como se revivesse a cena. Ele apareceu em uma tarde de quinta-feira. Você estava na escola. Disse que havia cometido o maior erro de sua vida, que estava arrependido, que queria uma segunda chance. Ela fez uma pausa. Contou que havia construído algo em São Paulo, que poderia nos dar uma vida melhor agora, que queria compensar pelos anos perdidos. E você o rejeitou, concluiu Renata, não como acusação, mas como constatação. Disse a ele que era tarde demais, que você estava bem, que estávamos bem, que sua presença só reabriria feridas que estavam finalmente cicatrizando. Helena abriu os olhos, encarando a filha diretamente. Ele perguntou se poderia ao menos vê-la de longe. Levei-o até sua escola, ficamos no carro, observando o pátio durante o intervalo. Você estava rindo com suas amigas, tão leve, tão feliz, e ele chorou, Renata. Chorou como nunca o havia visto chorar antes. A imagem de seu pai observando-a escondido, a poucos metros de distância, sem que ela soubesse, era simultaneamente comovente e perturbadora. Ele tentou novamente depois disso. Ligou algumas vezes no primeiro ano. Enviou dinheiro que eu devolvi. E eventualmente parou. Respeitou minha decisão. Helena pegou as mãos da filha entre as suas. Não estou dizendo que fiz a escolha certa, Renata. Apenas fiz o que acreditava ser melhor para você naquele momento. Renata assentiu lentamente, processando tudo. Não havia vilões nesta história, percebeu. Apenas pessoas imperfeitas, tomando decisões imperfeitas em circunstâncias difíceis. Seu pai, fugindo de suas responsabilidades por medo do fracasso. Sua mãe, protegendo-a da maneira que julgara melhor. Gustavo, sacrificando uma amizade para salvar um império. Beatriz, guardando a memória de um amor perdido. Ele faleceu há 10 anos, disse suavemente. Um aneurisma cerebral. Helena fechou os olhos novamente, desta vez não conseguindo conter uma lágrima solitária. Sempre imaginei que algo assim havia acontecido. As ligações pararam completamente há muitos anos. Ele escreveu estas cartas. Para mim, mãe. Nunca as enviou, mas quero que você as leia também, para entender o homem que ele se tornou depois que nos deixou. Enquanto Helena começava a ler a primeira carta, Renata refletia sobre o estranho caminho que a trouxera até ali. Se não fosse pelo rasgo em seu vestido durante a entrevista, jamais teria desenvolvido uma relação especial com Gustavo. Se não fosse por essa relação, nunca teria descoberto a verdade sobre seu pai. E se não fosse por Beatriz, talvez nunca tivesse questionado a versão de Gustavo. Coincidências? Destino? Ou simplesmente a natureza caótica da vida, onde pequenos eventos se entrelaçam para criar padrões que só se tornam visíveis quando olhamos para trás? Ele nunca deixou de nos amar, murmurou Helena, após ler várias cartas. Mesmo à distância, mesmo sem contato. Sim, concordou Renata. E agora precisamos decidir o que fazer com esse conhecimento. Na manhã seguinte, de volta a São Paulo, Renata entrou na Torre Ipiranga,
com uma clareza que não sentia há semanas. O fim de semana em Poços de Caldas, as longas conversas com sua mãe, a releitura das cartas de seu pai, tudo havia contribuído para uma nova compreensão, não apenas de seu passado, mas do caminho que desejava seguir. Vera a recebeu com a habitual eficiência, mas Renata notou um toque de curiosidade em seus olhos experientes. O Sr. Meireles deixou instruções para que você fosse diretamente à sala dele quando chegasse, informou a assistente. Obrigada, Vera. Ao entrar no escritório de Gustavo, Renata o encontrou de pé junto à janela, observando a cidade como costumava fazer em momentos de reflexão profunda. Ele se virou ao ouvir a porta e algo em seu olhar, uma mistura de expectativa e resignação, disse a Renata que ele também passara a semana ponderando sobre os possíveis desfechos deste momento. Bom dia, Renata, cumprimentou ele formalmente. Espero que tenha tido um bom final de semana. Foi esclarecedor, respondeu ela, decidindo não perder tempo com preliminares. Fui a Poços de Caldas. Conversei com minha mãe sobre meu pai, sobre a visita dele que nunca soube que aconteceu. Gustavo assentiu gravemente. Imagino que tenha sido uma conversa difícil. Necessária. Renata se aproximou, colocando sobre a mesa dele um envelope. Trouxe algo para você. São cópias de algumas das cartas que meu pai escreveu para mim. Há menções a você em várias delas. Achei que gostaria de ler. Surpreso, Gustavo aceitou o envelope com cuidado, como se fosse algo precioso e frágil. Obrigado. Isso é muito generoso da sua parte. Não é generosidade, é justiça. Ele falava de você com uma mistura de mágoa e admiração. Nunca deixou de reconhecer seu talento, sua visão, mesmo depois do que aconteceu. Um silêncio significativo pairou entre eles enquanto Gustavo absorvia suas palavras. E quanto a nós, Renata, você tomou sua decisão? A pergunta, direta, sem rodeios, era típica dele. Renata apreciou a honestidade. Sim, respondeu com igual franqueza. Passei a semana refletindo sobre tudo o que aconteceu, sobre as diferentes versões da mesma história, sobre meu pai, sobre você, sobre o que quero para meu futuro. Ela fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Não posso desfazer o passado, Gustavo. Não posso mudar as decisões que meu pai tomou, ou que minha mãe tomou, ou que você tomou. O que posso fazer é decidir meu próprio caminho daqui para frente. E qual é esse caminho? Perguntou ele, sua voz controlada, mas com uma tensão subjacente que revelava quanto a resposta significava para ele. Quero continuar no Grupo Meireles, disse Renata firmemente. O projeto Horizonte Novo é importante demais para ser abandonado. E acredito que posso fazer a diferença aqui, implementando não apenas esse programa, mas trazendo uma nova perspectiva para a empresa como um todo. Gustavo assentiu lentamente, mas seus olhos ainda a questionavam. E quanto ao aspecto pessoal da nossa relação? Renata deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Isso depende de você, Gustavo. Do homem que você escolhe ser daqui para frente, do espaço que está disposto a me dar como profissional independente, não apenas como sua protegida, da sua capacidade de ver-me por quem realmente sou, não, como uma extensão do legado de meu pai. E se eu disser que já a vejo assim? Respondeu ele, sua voz suavizando, que sua conexão com Ernesto pode ter sido o que inicialmente capturou minha atenção, mas que a mulher à minha frente, brilhante, compassiva, forte, é quem realmente me fascina. O coração de Renata acelerou com aquelas palavras, mas ela manteve sua resolução. Então eu diria que estamos no caminho certo, mas também diria que precisamos de tempo. Tempo para construir algo novo, algo que não esteja à sombra do passado. Gustavo deu um passo à frente, eliminando quase toda a distância entre eles. Tempo é algo que posso oferecer, assim como espaço para você crescer, brilhar por seus próprios méritos. Ele hesitou, então acrescentou. Mas há uma condição. Qual? Perguntou Renata, levemente apreensiva. Que você me permita estar ao seu lado nessa jornada. Não como seu chefe, nem como uma figura de autoridade, mas como um parceiro. Alguém que admira sua luz própria e quer vê-la brilhar ainda mais.
A sinceridade em sua voz, a vulnerabilidade em seu olhar, tão diferente do calculista Gustavo Meireles que o mundo corporativo conhecia, tocou Renata profundamente. Naquele momento, ela viu não apenas o homem que seu pai uma vez considerara um irmão, mas o homem que Gustavo havia se tornado, complexo, imperfeito, mas capaz de crescimento e mudança. Aceito sua condição, respondeu ela suavemente. E então, em um gesto que surpreendeu a ambos, inclinou-se e beijou-o. Não um beijo de paixão desenfreada, mas um toque suave, uma promessa de possibilidades futuras. Quando se afastou, viu nos olhos dele algo que nunca havia visto antes. Esperança genuína, não calculada, não estratégica. Apenas a esperança simples e humana de um novo começo. 6 meses depois, o auditório Ibirapuera estava completamente lotado para o lançamento oficial do programa Horizonte Novo. No palco, Renata Cavalcante, agora diretora de responsabilidade social do Grupo Meireles, apresentava os primeiros resultados do projeto piloto implementado em 3 comunidades da periferia de São Paulo. Na primeira fileira, Gustavo observava com evidente orgulho enquanto ela detalhava como jovens talentos estavam sendo não apenas educados, mas verdadeiramente preparados para transformar suas realidades. Ao seu lado, Helena Cavalcante assistia emocionada à apresentação da filha, ainda se adaptando à sua nova vida em São Paulo, para onde se mudara recentemente a convite de Renata. Nos bastidores, Beatriz Almeida aguardava sua vez de subir ao palco. A parceria entre sua fundação e o Grupo Meireles para o Horizonte Novo havia surpreendido o mercado, mas fazia perfeito sentido para os envolvidos. Uma forma de honrar o legado de Ernesto Cavalcante, unindo forças que um dia estiveram divididas. Quando Renata concluiu sua apresentação, o aplauso foi espontâneo e entusiasmado. Entre os convidados VIP, CEOs de outras grandes empresas já sinalizavam interesse em replicar o modelo, multiplicando seu impacto por todo o Brasil. E agora, disse Renata ao microfone, gostaria de convidar ao palco o homem sem o qual nada. Disso seria possível, não apenas por seu apoio financeiro e institucional, mas por acreditar que empresas têm o poder e o dever de transformar realidades. Senhoras e senhores, Gustavo Meireles. Enquanto Gustavo subia ao palco, Renata refletiu sobre o caminho extraordinário que a trouxera até ali. Do vestido rasgado na entrevista de emprego, à liderança de um programa nacional de impacto social. Da mágoa profunda pela ausência do pai à compreensão de sua história complexa. Do receio inicial em relação a Gustavo à parceria profissional e pessoal, que florescia entre eles dia após dia. Lado a lado no palco, eles representavam não apenas o futuro do Grupo Meireles, mas uma nova abordagem para os negócios no Brasil. Uma que integrava sucesso financeiro com responsabilidade social genuína. Mais tarde, na pequena celebração privada que seguiu o evento, Gustavo a surpreendeu com um presente, uma orquídea branca em um vaso de meio dosetier cristal, junto com um pequeno broche de prata em forma de falcão, idêntico ao que ele lhe dera meses atrás. Para lembrar de onde viemos, explicou ele, e celebrar até onde chegamos. Renata aceitou os presentes com um sorriso, compreendendo o simbolismo. A orquídea, delicada mas resiliente, capaz de florescer mesmo em condições adversas. O falcão, não mais um símbolo de solidão predatória, mas de visão aguçada, de capacidade de enxergar além do horizonte imediato. E, para onde vamos a seguir? Perguntou ela, entrelaçando seus dedos aos dele. Gustavo sorriu, aquele sorriso raro que agora se tornava cada vez mais frequente em sua presença. Isso, minha querida Renata, é algo que descobriremos juntos. Naquela noite, enquanto observavam a cidade iluminada da varanda da casa de Gustavo, que cada vez mais se tornava também a casa dela, Renata pensou em seu pai, em como ele teria orgulho do horizonte novo, em como aprovaria a transformação de Gustavo, em como celebraria a mulher forte e determinada que sua filha se tornara. O passado não podia ser reescrito, mas podia ser compreendido, aceito e,
eventualmente transformado em alicerce para um futuro melhor. E era exatamente isso que Renata e Gustavo estavam construindo juntos, um futuro que honrava as lições do passado sem se tornar prisioneiro dele. Enquanto a noite de São Paulo brilhava ao seu redor, Renata sentiu uma paz que jamais imaginara possível. O caminho havia sido tortuoso, cheio de revelações dolorosas e verdades complexas. Mas cada passo, cada descoberta, cada decisão a trouxera exatamente onde precisava estar. Em um lugar de força, propósito e, sim, amor. Um amor maduro, construído sobre honestidade e respeito mútuo. O vestido rasgado que um dia a expusera em sua vulnerabilidade agora parecia um símbolo quase poético do início de sua jornada. Um momento de aparente desastre que, na verdade, abrira as portas para uma vida que ela jamais teria imaginado possível. "No que está pensando?", perguntou Gustavo, notando seu olhar distante. Renata sorriu, voltando ao presente. "Em como a vida às vezes nos leva exatamente para onde precisamos estar, mesmo quando o caminho parece completamente errado." Gustavo assentiu, compreendendo perfeitamente. Como um zíper que se rompe no momento mais inconveniente possível. "Exatamente", riu ela.